E aí, vamos ver transitividade verbal. Pessoal, coloquei aqui observações importantes para ajudar na análise da transitividade verbal. Então, tem que ler isso aqui com muito cuidado, tá? Primeiro, procura o sujeito da oração, perguntando o que ou quem antes do verbo. Por quê? Porque para encontrar o sujeito da oração, é a mesma pergunta para você encontrar o objeto direto. É a mesma pergunta. Só que para encontrar o sujeito, a pergunta é feita antes do verbo e o objeto direto, a pergunta é feita depois do verbo. Lembrar que o objeto direto é complemento do verbo. E começar a análise pelo sujeito, porque quando o sujeito está na ordem inversa, ele é facilmente confundido com o objeto direto. Então, para não acontecer isso, primeira coisa que você faz, pega o verbo, procura o verbo e pergunta antes do verbo quem falou ou quem fala rápido. Resposta: o professor. Na ordem direta, você vai ter o professor fala rápido. Então, nós temos o sujeito da oração e rápido está passando para o verbo uma circunstância de modo. Então, é um adjunto adverbial de quê? De modo. Então, percebam que esse verbo ele não é transitivo. Por quê? Porque aqui não tem objeto direto, não tem objeto indireto. Então, eu vou chamar esse verbo de verbo intransitivo. Verbo intransitivo, o conceito mais adequado é esse, gente. Verbo intransitivo é o verbo que não tem complemento. O que é complemento? Objeto direto ou objeto indireto. Bom, que é desapareceram. E pergunta antes do verbo, quem desapareceu na mata? Quem desapareceu? Antes do verbo, quem desapareceu na mata? Meus filhos. Texto na ordem direta. Meus filhos desapareceram onde? Na mata. O que é na mata? Circunstância. Adjunto, adverbial de quê? De lugar. Gente, nunca confundam um adjunto adverbial com objeto direto ou objeto indireto. Pessoal, passou circunstância, só pode ser adjunto adverbial. Então, esse verbo desapareceram não tem objeto direto, não tem objeto indireto, então ele é um verbo intransitivo. Meus pais realizaram meu sonho. Eu pergunto antes do verbo, quem realizou meu sonho? Meus pais. Sujeito da oração. Meus pais realizaram o quê? Meu sonho. Realizaram algo. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Então, como esse verbo traz um complemento, ele não é intransitivo, porque verbo intransitivo não tem complemento. Ele é um verbo transitivo direto. Você escreve poesia. Verbo, escreve. Pergunta antes do verbo, para encontrar o sujeito. Quem escreve poesias? Você. Então, aqui tem o sujeito da oração. O texto está na ordem direta. E você escreve o quê? Poesias, objeto direto. Então, esse verbo não pode ser intransitivo porque tem complemento. É verbo transitivo direto. Você escreve poesias para seus amigos. Verbo. Quem escreve poesias para seus amigos? Você. Sujeito. Você escreve, depois do verbo agora, ó, você escreve o quê? Poesias. Para quem? Para quem? Para seus amigos. Objeto indireto. Então, esse verbo, como ele tem objeto direto e objeto indireto, é um verbo transitivo direto e indireto. Pessoal, para encontrar o objeto indireto, é só fazer as perguntas com auxílio de preposição. A que ou a quem? De que ou de quem? Com que ou com quem? Para que ou para quem? Em que ou em quem. Porém, cuidado que o elemento que vai vir preposicionado não pode passar circunstância. Se o elemento passar circunstância, gente, circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, seja lá qual for, vai exercer o papel de adjunto adverbial. Só esse papel. Então, sujeito escreve, você, quem escreve? Você escreve, não tem complemento aqui, porque bem não é complemento, bem está passando para o verbo uma circunstância de modo, então é um adjunto adverbial de modo. Como não tem complemento, o verbo escrever aqui é intransitivo. Porém, o mesmo verbo aqui com análises diferentes, ó. Você escreve quando? Nas férias. Nas férias é um adjunto adverbial de quê? De tempo. Não tem complemento, então é intransitivo. Agora observe, você escreve nas férias o quê? Escreve o quê? Poesias.
Então, aqui completa o verbo, é um verbo transitivo direto, mas nas férias não é complemento, está passando para o verbo circunstância de tempo. Então, é um adjunto adverbial de quê? De tempo. Não confundam o adjunto adverbial com o complemento verbal. Cuidado! Depois de um verbo intransitivo, porque morrer aqui é um verbo intransitivo, morreu, acabou. Não é uma ação que transita, tá? Então, eu posso ter, depois de um verbo intransitivo, um adjunto adverbial. Então, não confundam com objeto direto nem com objeto indireto. Meu vizinho morreu, ação intransitiva, ação completa, morreu. Meu vizinho morreu quando? Hoje. Um adjunto adverbial de quê? De tempo. Os adjuntos adverbiais, eles não modificam a transitividade do verbo. O verbo continua sendo intransitivo. Meu vizinho morreu de câncer. Então, gente, não façam isso, por favor. Meu vizinho morreu de quê? Ah, perguntou de quê? De quem é objeto indireto? Cuidado. Meu vizinho morreu de quê? De câncer. Só que de câncer é a causa da morte. O motivo da morte. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de causa. Adjunto adverbial de causa. O verbo continua sendo um verbo intransitivo. Concordo? Verbo. Sujeito oculto, eu não concordo com quem? Com Juliana, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Agora, eu saí com quem? Com Juliana, mas com Juliana indica a companhia, gente. Isso aqui é um adjunto adverbial de companhia. Então, o verbo sair é uma ação completa. Saiu, ação completa, verbo intransitivo. Cortou o bolo com uma faca afiada. Quem cortou o bolo? Ele ou ela? Ele ou ela cortou o quê? O bolo. E usou o quê para cortar o bolo? Uma faca afiada. Isso aqui é um adjunto adverbial de instrumento. É o instrumento usado. Mas como eu disse, o adjunto adverbial, ele não interfere na análise da transitividade do verbo. Aqui é um verbo transitivo direto porque aparece um objeto direto. Então tenham cuidado, porque não só os verbos transitivos indiretos existe uma preposição, por exemplo, quem gosta, gosta de, quem concorda, concorda com, quem discorda, discorda de, quem confia, confia em. Mas existem verbos que são intransitivos que também exigem preposição. Geralmente são verbos locativos, como o verbo morar, o verbo voltar, quem volta, volta de, o verbo ir, quem vai, vai a ou vai para, quem passa, passa por. Então, por esses verbos exigirem a preposição, muitos confundem esses verbos como verbos transitivos indiretos, como eu moro em Aracaju. Morar é uma ação completa, ela não transita, não é uma ação que transita. Mas em Aracaju, a preposição vem por força da regência do verbo morar, porque quem mora, mora em algum lugar. Mas quando você tem aqui, ó, moro onde, aonde, de onde, você encontra um adjunto adverbial de quê? De lugar. Percebam que esse adjunto adverbial, ele não está sendo tão acessório, ele está sendo importante aí no texto. Então, confunde a cabeça do aluno. O aluno acaba pensando que isso é um objeto indireto, e não é. E se não tem objeto indireto, não tem como você analisar esse verbo como transitivo. Ele é intransitivo. Ele não tem complemento. Voltei. De onde? Da escola. Adjunto, adverbial de lugar. Tarde, adjunto, adverbial de tempo. Quem volta, volta de, mas eu voltei de onde, gente? Não é objeto indireto. Então, o verbo é intransitivo. Nas férias, iremos à Bahia. A Bahia é um adjunto adverbial de lugar. Iremos é um verbo intransitivo. Pessoal, a gramática não é uma ciência exata. Então, na gramática, diz que adjunto adverbial é um termo que acessório, que significa uma coisa assim, dispensável ao sentido do período. Porém, isso não é uma verdade absoluta. Muitas vezes, os adjuntos adverbiais, eles são indispensáveis no texto. Então, João está na praia. Então, se eu deixo João está, fica sem sentido. Mas o que está faltando? O termo na praia, que não é objeto indireto, minha gente. É um adjunto adverbial de quê? De lugar. Se você está ali na praia, é uma ação completa, é uma ação intransitiva. Chegamos, se eu termino aqui fica estranho, né? Chegamos a algum lugar. Aonde? A escola. Adjunto adverbial de lugar. Chegar a algum lugar é uma ação completa, é uma ação intransitiva. Então, nem sempre os adjuntos adverbiais vão ser termos assim, acessórios.